Amigos, amigas, passo por aqui para comentar os resultados oficiais da economia brasileira do ano de 2023. Tive múltiplas reuniões virtuais com profissionais do setor financeiro, brasileiros que moram em Nova York, que moram em Miami, parceiro de trabalho em Madrid, Londres. Esse grupo que eu tenho alcance, que trabalha intermediando e ajudando a acontecer resultados de investimentos privados, estruturando negócios. E mais uma vez, por parte do grupo, eu fui demandado para conversar e trazer, como eu sempre digo, para a mesa do debate, esses dados. E como sempre digo repetidamente, o nosso interesse é analisar esses resultados à luz, principalmente, da teoria e da ciência econômica, do aprendizado que nós tivemos nos nossos cursos universitários, acadêmicos de economia, e ao mesmo tempo a vivência e a dedicação a esse setor no momento. E eu não pude, dado a importância, deixar de trazer, porque eu acho que é muito importante, a análise do déficit primário da economia brasileira. Como disse anteriormente, esse déficit era programado para um déficit de 1%. E ocorreu, na realidade, um déficit de 2,1%, alcançando a 85% do PIB e apresentando uma soma de 230 bilhões de reais. É necessário, e eu acho que o governo está, penso que assim, preocupado em minimizar esse déficit. Mas eu vi recentemente argumento que esse déficit foi fabricado de contas, principalmente de precatórios. Acredito que parte sim, mas não é a verdade completa. O déficit veio da emenda constitucional 32 de 2023, aprovado em perfeita consonância pelo governo total e pelo Congresso Nacional. De modo que o déficit é e está legalizado. Não há bicicleta nenhuma, não há crime nenhum. Mas, devo dizer, me abstraindo de cor partidária e de cor ideológica, apenas analisando o foco teórico desse tema, que é preocupante. E mais preocupante é quando eu ouvi e li que há economistas, ou empresários, ou gente do governo que diz: não, nós vamos fazer o crescimento e ter déficit primário, não tem problema. Pode acontecer o crescimento e o déficit ser crescente. E eu vi, uma ou duas vezes, utilizando a teoria keynesiana. A verdade, a teoria keynesiana não diz absolutamente nada disso. A teoria keynesiana, o que Keynes escreveu sobre esse tema, caiu sobre 29 depois da Segunda Guerra Mundial, e foi utilizado pelo Paulo Guedes aqui, agora na pandemia, é que quando bruscamente
a renda desacelera com uma grande queda do emprego, o aparelho de produção fica ocioso. A ociosidade. Essa ociosidade do aparelho de produção, para você fazer uma demanda correspondente, você faz a emissão de dinheiro. E isso não gera inflação nociva que não ajude a resolver esse problema no momento. Mas não para esse momento. Agora, o Brasil, a teoria keynesiana não diz, né, e nem recomenda que se utilize déficit público para fazer investimento. Até mesmo porque, nesse caso, não há formação de poupança bruta, ou de capital bruto, ou de capital acumulativo para o crescimento. Nesse caso, você forma uma bolha, um processo inflacionário, e você faz uma estagnação da produção e diminui sensivelmente a produtividade de todo o setor produtivo. Então, esse caminho não é o caminho correto para se resolver o problema do déficit primário brasileiro. Há uma outra corrente que diz, não, a gente vai, através do Copom, baixar a taxa de juros, como aconteceu aí no governo passado, chegar a 2%. Até fico tonto em acreditar que tenha gente pensando, ou economistas que estudaram a economia pensando dessa maneira. Ora, na medida que a taxa de juros baixa, é evidente que o investimento cresce, mas não esqueça que quando o processo inflacionário está crescendo, se você baixar a taxa de juros, você quebra o setor financeiro, que é o setor que faz com que circule o dinheiro e a riqueza. E ainda mais, na medida que você encostar abaixo de 2%, com inflação acima de 2%, você cai na armadilha da liquidez, o que propicia o tesouramento dos recursos por falta de segurança de rentabilidade. Portanto, meus amigos, não vamos inventar a roda. A roda já existe há muito tempo. Os conhecimentos de teoria econômica são muito, muito importantes. Resolve o problema só a teoria? É claro que não. Porque a condução do conhecimento, no caso, é a política econômica. E a política econômica, ela é misturada de interesses políticos, partidários, de ideologia e da conjuntura de nível de desenvolvimento da economia. Se for uma economia penalizada, distorcida, com distorções de riqueza e de renda, como é o caso do Brasil, se for nessa performance, é evidente que as políticas econômicas utilizam a teoria econômica, mas normalmente são destruídas no curso da sua aplicação. Fica aí, meus amigos, amigas, amigos, meus colegas de trabalho, essa reflexão. Mais uma vez, terminando, eu quero dizer a todos, eu não estou aqui falando de governo de Lula, nem de Bolsonaro, nem de Alckmin, nem nada. Eu estou falando do meu país. Eu estou falando do que eu aprendi dentro da faculdade. Eu estou falando da realidade. Não adianta inventar a roda já existe. Fico por aqui, até uma outra oportunidade, sempre de maneira produtiva e isenta de extremismo. Até a próxima oportunidade.